Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trataremos agora do terceiro mandamento, que é guardar os domingos e dias santos de guarda. O que quer dizer guardar o domingo e dia santo de guarda? Duas coisas. Primeiro, nós devemos nos abster de trabalhos servis, ou seja, domingo não é dia de pegar no pesado. Segundo, é o primeiro mandamento da igreja, nós devemos ouvir missa inteira aos domingos e dias santos de guarda. E o terceiro mandamento da igreja, nós devemos comungar ao menos pela Páscoa, uma vez por ano. Vamos ver então essas três coisas, como elas funcionam. Primeiro, o que é o trabalho servil? A gente tem que se abster de trabalhos servis. O que é um trabalho servil? Para um professor, por exemplo, corrigir prova no domingo é um trabalho servil? Não. Mas trocar uma lâmpada é um trabalho servil? É. Por quê? O que são os trabalhos servis? Os trabalhos servis são os trabalhos de manutenção. Os trabalhos que dizem respeito à missão que Deus nos deu, à bênção que Deus nos deu, de tomarmos conta do mundo. Nós, seres humanos, nós somos os guardiães do mundo. E é por isso que nós temos que proteger e usar e explorar conscientemente toda a natureza criada. Não é para a gente deixar o mundo criado, as florestas, etc., de lado, ficar longe delas, nem é para a gente derrubar tudo, asfaltar tudo, cimentar tudo. A gente tem que cuidar para que o mundo continue funcionando. Essa é a nossa missão. A gente tem que cuidar para que não falte água, para que continue florescendo as plantas, as flores, as coisas que a gente vai comer. Tudo isso é a nossa missão cuidar. E para cuidar disso, a gente faz esses trabalhos servis, que são os trabalhos de manutenção. A gente consertar alguma coisa, a gente regular alguma coisa, a gente botar o quadro no lugar, a gente trocar a lâmpada, consertar a pia que está pingando, carregar alguma coisa pesada de um lugar para o outro. Esses são os trabalhos servis e são esses os trabalhos de que a gente deve se abster. Não são trabalhos servis, necessariamente, os trabalhos que deem dinheiro. A relação não é com dinheiro. A gente tem que trabalhar, tem que ganhar o pão com o suor do nosso rosto, é uma maldição. Guardar o domingo é referente à bênção. A bênção de nós sermos guardiães de tudo o que Deus criou. Não é referente à maldição. Então, uma pessoa, por exemplo, que ganhe o dinheiro dela escrevendo, não tem problema nenhum ela escrever no domingo. É claro que se ela puder evitar, melhor. Mas ela não vai estar violando o descanso dominical se ela escrever, mesmo que ganhe por isso. Mas ela for trocar a lâmpada, a não ser que seja necessário, precise da luz para aquele lugar, naquele momento, não dá para ficar sem, não dá para esperar, aí ela não deve fazer, mesmo que ela não ganhe nada por isso. A questão não é trabalhar por dinheiro, a questão é o tipo de serviço. Então, uma pessoa que tenha um trabalho que normalmente já é um trabalho servil, um agricultor, um mecânico, um pintor de paredes, um consertador de alguma coisa, essa pessoa, ela não pode fazer aquilo que é o trabalho, que é o ganha-pão dela no domingo. Mas uma pessoa que tem um trabalho intelectual, que tem um trabalho executivo, um trabalho burocrático, muitas vezes vai ser engraçado, mas aquilo que ela faria para descansar, aquilo que ela faria para tirar a cabeça do trabalho, que é o ganha-pão dela, ela também não pode fazer no domingo. Por exemplo, imagina uma pessoa que gosta de trabalhar com madeira, serrar madeira, fazer móveis, fazer coisas bonitinhas de madeira. É um trabalho servil. Isso não pode ser feito no domingo. Ah, mas essa pessoa trabalha como alto executivo da multinacional. Isso é o descanso dele, maravilha. Passe o sábado fazendo isso. Mas domingo não. Porque domingo nós temos que nos abster de trabalho servis. Para a mulherada, isso quer dizer que a vassoura tem que ficar quietinha no domingo. Domingo não é dia de pegar na vassoura. É dia, sim, para que se possa comer melhor no domingo como forma de comemorar o domingo. Cozinhar, eu posso cozinhar no domingo. Agora, eu não devo no domingo preparar comida para a semana toda, por exemplo. Porque aí já vai ser um trabalho servil.
Eu posso trocar a lâmpada da sala em que todo mundo vai se reunir para conversar, para rezar, para o que quer que seja. Mas eu não posso trocar uma lâmpada que não é urgentemente necessária ser trocada. Se dá para dar um jeito de alguma outra maneira, a gente deve procurar dar um jeito de alguma outra maneira. Não é nada a ferro e fogo, não posso de jeito nenhum. Por quê? Porque o domingo foi feito para o homem, não o homem para o domingo. Então não é para a gente ser escravo do domingo, mas é para o domingo nos libertar por um dia dessa nossa função de custódio, essa nossa função de guardião, essa nossa função de ter que ir lá, cuidando da manutenção, cuidando de tudo, tirando a teia de aranha dali, tirando o capinzinho dali, cuidando do mundo como Deus mandou que a gente cuide. É o dia em que a gente descansa dessa nossa obrigação que vale ao longo de toda a nossa vida e que é exercida ao longo dos outros 6 dias da semana. Então, além de nos abster de trabalho e serviço, é necessário que nós ouçamos missa inteira no domingo e nos dias santos de guarda. O que são os dias santos de guarda? São as festas que a igreja manda guardar, que a gente não pode trabalhar. Aqui no Brasil, eles são feriados, quando não são feriados, passa para o domingo. Então, é relativamente fácil da gente saber. Mas, o que é uma missa inteira? Aí há diferenças. O que é certo fazer? O certo fazer, a gente vê, a missa é às 10 horas. 5 para as 10 a gente está ali. Ou seja, a gente não deve chegar atrasado. Não é para pegar um pedacinho da missa. E a gente não pode sair antes. Quando é que a missa acaba? A missa acaba quando o padre sai do presbitério. Aqueles 3 degrauzinhos, na hora que ele desceu os 3 degrauzinhos, a missa acabou. Ah, mas ele está lá horas a fio, falando de sei lá o quê, convidando para o bingo. Lamento, uma falta de respeito da parte dele, mas a gente tem a obrigação de ficar lá até ele sair do presbitério. E a hora de entrar? Há quem diga que o essencial é a gente pegar a liturgia eucarística, quer dizer, do ofertório em diante. Há quem diga que o essencial é pegar da aclamação do Evangelho em diante. Mas, o que manda o mandamento da igreja? Ouvir a missa inteira. Ou seja, se a gente chegou atrasado, digamos, depois da aclamação do Evangelho, vai ter outra missa? Vamos ficar para outra missa. Porque a gente tem a obrigação de ouvir a missa inteira. A formulação nova diz participar da missa inteira, que é uma coisa muito mais difícil. Porque participar não quer dizer responder. Participar não quer dizer falar alto. Participar quer dizer unir as nossas dores às dores de Cristo na cruz. Porque a missa é o sacrifício do Calvário, tornado novamente presente de forma incruenta sobre o altar. Participar é muito mais difícil do que ouvir. Mas a igreja não demanda o impossível. Muitas vezes, para alguém, vai ser impossível participar. Por quê? Porque aquela missa é um fuzuê, tem uma gritaria danada, uma banda de rock tocando, gente balançando folheto, coisas que impedem a participação real. Mas, mesmo assim, a gente tem que estar lá, a gente tem que ouvir aquilo. A única ocasião em que a gente não vai ter essa obrigação é quando aquilo para a gente é impossível. Por exemplo, eu moro na roça, dá para ver, né? A missa mais próxima, de carro, tranquilo, 10 minutos eu estou lá. Agora, eu tenho um problema nas pernas, eu não consigo andar muito. Eu preciso de uma bengala para andar. Se o meu carro quebrou, eu não tenho como ir à missa, não tenho como ir à missa. É a vida. Eu estou dispensado do preceito. Ah, o outro está doente, está com dores, está internado no hospital. Está dispensado do preceito. Ou a única missa que tem para ir é um tamanho furdúncio que o sujeito vai lá e, ao contrário de participar, ele passa a missa inteira fazendo força para não xingar em voz alta, não gritar e não ir bater no padre. Bom, está dispensado. Melhor seria se ele conseguisse pegar e rezar um rosário inteiro ao longo da missa, entregar para as almas, mas se não dá, não dá. A gente não é obrigado ao impossível. Uma pessoa muito idosa não é obrigada. Uma pessoa antes do uso da razão, um bebezinho de colo, não é obrigado, mas é melhor que vá. Então, essa obrigação da gente de ouvir missa inteira
aos domingos e dias santos de guarda, e de guardar esse descanso do trabalho servil, é uma coisa muito importante, porque assim a gente vai estar guardando esse terceiro mandamento. Aliás, cabe lembrar em tempo que nós temos sim a obrigação de ouvir a missa inteira, mas nós não temos a obrigação de comungar. É bom comungar se nós estivermos em estado de graça. Aí sim, é bom comungar. Mas não há nenhum preceito de comungar nos domingos. Há o preceito de comungar uma vez por ano, pela Páscoa. É muito melhor, infinitamente melhor, a gente ir na missa e não comungar, se a gente está em pecado mortal, do que a gente comungar sacrilegamente. Vale a pena ver o outro videozinho sobre o primeiro mandamento, que eu falo da comunhão sacrílega. Se a gente está em pecado mortal, se a gente não se confessou, não comungue. Vá na missa sim, a obrigação continua, mas não comungue. Então, essas são as obrigações decorrentes do terceiro mandamento da lei de Deus: guardar os domingos e dias santos de guarda. Quando a gente faz o nosso exame de consciência, a gente deve pensar: eu trabalhei, fiz algum trabalho servil no domingo? Eu faltei missa dominical? Faltei missa de dia santo de guarda? Cheguei atrasado na missa, não fui na missa seguinte? Saí antes da hora? Em suma, a gente deve procurar ver essas coisas em que a gente vai estar se escravizando a um pecado que seja uma violação do terceiro mandamento da lei de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.